Ouvilongua, Estudos de Opinião Pública, edição especial com Adilson Garcia. Estudos revelam que a televisão mais vista em Angola é que menos transmite confiança. Eu pessoalmente, fico muito desiludido com estes resultados. A opinião pública concorda que o governo deve proibir os discursos de ódios nos meios de comunicação tradicionais e nas redes sociais. Sim, estou de acordo com essa opinião. A imprensa privada é mais livre em relação à imprensa pública. A imprensa privada não tem que prestar contas aos líderes governamentais. A opinião de especialistas. Isso porque nós notamos também que há uma série de notícias que são consideradas importantes pela generalidade do público, mas que não são prioritárias para os órgãos de imprensa. As reações sobre a liberdade de imprensa em Angola. Pela preocupação, porque eu tenho que defender o meu nome. Justamente. É a minha credibilidade que está em causa. O Ouvilongua, a edição especial, começa agora. O estudo sobre a liberdade de imprensa e credibilidade dos meios de comunicação em Angola foi realizado pela Ouvilongua, parceira nacional da Afrobarómetro, entre os dias 17 e 24 de abril de 2021. Foram inquiridos 5.171 cidadãos angolanos com 15 ou mais anos de idade, com acesso a telemóveis e residentes em Angola. Este estudo foi elaborado pelos especialistas Carlos Pacatolo, David Boio e João António. A imprensa pública e do domínio público lideram as audiências. Segundo o estudo, 23% considera que a TPA é a televisão mais vista em Angola, ao passo que 21% diz que é a menos credível. Uma grande porcentagem ver todos os dias, quase todos os dias, a TPA e a TV5. Quando se olha para os níveis de confiança que se tem nesses órgãos, que são, pela pesquisa, são os mais vistos, quando se olha para os níveis de confiança, as porcentagens já não são tão altas, tanto quanto são em relação à periodicidade com que elas são vistas. Por exemplo, 40% vê todos os dias a televisão pública de Angola, ou todos os dias 40%, 27% vê quase todos os dias, a maior parte vê TPA e depois a TV5. Mas, em termos de confiança, só na televisão pública os níveis de confiança muita confiança representam apenas 21%. E eu estive a pensar, não sei, talvez isso o Carlos depois lá mais para frente possa ajudar a compreender, se isso tem a ver com o facto de a TPA ser a mais disponível. Na televisão pública e na rádio pública são superiores, sim, a rádio privada e a rádio pública, em termos de quando se pergunta se a confiança é muito ou não, mas quando se expor um número maior de pessoas que respondeu que tem alguma confiança na televisão privada, portanto, 53% das pessoas disse que tem alguma confiança nas televisões privadas, mas só 46% disseram que tinham alguma confiança nas televisões públicas. Essa relação também me salta à vista pelo facto, novamente, de a televisão pública ser a mais vista. É interessante também ver como é que a rádio privada está muito melhor cotada em relação à rádio nacional, apesar da rádio nacional ser a mais ouvida, se combinarmos, se entendermos que a nível das províncias fora de Luanda, as mais ouvidas serem rádios conectadas ou que são parte da rádio nacional, e isso faz pensar sobre questões que têm a ver com a forma como se mantém a confiança. Quando nós vamos estudar, os teóricos que estudam sobre o jornalismo, eles vão dizer que a confiança se mantém pela veracidade das informações,
pela justiça na seleção e hierarquização dos elementos importantes de um determinado facto, que se noticia, e pela justiça na seleção e hierarquização de notícias diante de um conjunto de fatos que acontecem. Então, talvez a relação entre os níveis de confiança não são tão altos quanto os níveis de entendimento de percepção da liberdade de imprensa em Angola, talvez eles tenham a ver com isso, porque nós notamos também que há uma série de notícias que são consideradas importantes pela generalidade do público, mas que não são prioritárias para os órgãos de imprensa. O debate promovido pelo Ovilongua e moderado por David Boio no passado dia 11 de maio contou com a presença dos seguintes convidados: Cesaltina Cutaia, Carlos Rosado, Martinho Bangula, Carlos Pacatolo e Ilírio Manuel. Um dos assuntos mais comentados foi o discurso de ódio propagado nas redes sociais e a posição do governo angolano em relação aos factos. Dizia, relativamente às redes sociais, vemos que, apesar de existir uma percepção geral de que as pessoas confiam mais nas redes sociais, os dados aqui mostram um grupo muito concentrado de indivíduos que têm alguma confiança nas notícias divulgadas pelos portais online. Portanto, isto de facto é um sinal importante para todos os produtores, todos os jornalistas que atuam no mundo digital, porque eles representam em certa medida a esperança de se produzir um contraditório, e porque eu chamo e vou continuar a chamar sem desprimor aqui, compreendam porque é que eu uso o termo imprensa alternativa, exatamente porque não é aquela muito institucionalizada, é aquela que aparentemente pela sua facilidade tem maior possibilidade de ser isenta, etc. Dizia, é um sinalizador para todos esses atores nesse domínio, porque se por um lado eles sinalizam ou representam essa luz verde para a confiança, para a disponibilidade de uma informação mais independente, por outro lado o facto de serem muito frequentes as fake news, o facto de existirem muitos amadores também neste plano da imprensa digital, nas redes sociais, etc. Não estou a falar aqui, por exemplo, daquela imprensa que tem existência anterior à digital e depois tem na digital, no plano digital, a sua extensão. Refiro-me àquela que normalmente nasce e só fica no digital, são eles geralmente que mais contribuem, no meu entendimento, para a criação desta alguma confiança. Eu estava expectante e penso que o senso comum em geral vê dessa forma. Se perguntarmos a alguém, as pessoas normalmente diriam que é mais fácil acreditar nas notícias dos digitais porque são alternativos, não estão comprometidos com os grandes grupos, mas o que os resultados mostram é diferente e por isso entendo ser um sinalizador. Segundo a opinião pública, a imprensa privada é mais livre em relação à imprensa pública. Se nós virmos aqueles que consideram não muito livre, nem um pouco livre, são, vamos lá aqui, 23 mais 13 são 36%. Eu pessoalmente fico muito desiludido com estes resultados. Eu quase diria que nós temos a televisão que merecemos, não é? Ou a imprensa pública que merecemos. E isto acontece no nível universitário. Os universitários, 53% dos universitários dizem que a imprensa pública é completamente livre ou um pouco livre. Só neste caso são 25 mais 19, 44%. E, curiosamente, são aqueles que não têm uma educação formal que consideram a imprensa pública menos livre. E ainda fiquei mais chocado quando me dizem, enfim, os números da imprensa privada e da imprensa pública não são muito diferentes, propriamente muito diferentes, não é? Mas se o governo, enfim, eu ignoro aqui se deve proibir a partilha de notícias e informação falsa, não sei,
Porque à partida toda a gente acha que deve proibir. Mas agora quem é que define o que é informação falsa e o que é notícia falsa? A imprensa pública e a comunicação social pública habituam-nos a ter muitas dúvidas sobre o assunto. Mas vamos ver se o Governo deve proibir a partilha de notícias que desaprova, e 51% dizem que concordam totalmente ou concordam. Eu acho isso gravíssimo, não é? A independência dos meios públicos, o senso crítico do jornalista, as leis de comunicação e a posição do governo foram os assuntos mais discutidos pelos convidados do Ouvilungua a debate. Quando tiver que passar uma mensagem nas redes sociais, tem aquela preocupação porque eu tenho que defender o meu nome. Justamente. É a minha credibilidade que está em causa. Mas, mas não acontece. Também é preciso ver o perfil dos leitores a nível das redes sociais, dos internautas. Nós encontramos de tudo, não é? Não temos aquele leitor pensante, não é? E, aliás, e até vamos ver. E aí é que eu tenho muitas das vezes dou um mérito, portanto, daquela cultura, não é? Das pessoas, do debate. Porque normalmente as pessoas que escrevem para as redes sociais até escrevem com erros ortográficos, muitas das vezes de sintaxe, mas ele transmite um pensamento. E a nossa intelectualidade, que deveria dar grandes contributos, não te aparece. Uma semana depois da publicação dos resultados dos estudos de opinião pública, a nossa equipa foi à rua para conferir as reações da população sobre a liberdade de imprensa em Angola. A Camunda News realizou uma mesa redonda falando sobre a liberdade de imprensa. E eles chegaram à conclusão, segundo o estudo feito, que a imprensa pública transmite menos confiança. Será que alinhas no mesmo pensamento? Sim, estou de acordo com essa opinião. Concordo sim. Não, acho relativo essa opinião. Eu mais parte concordo. A imprensa pública mesmo não é de confiança, em que oculta muita coisa, em que a gente como a população, não é? Devemos saber. A imprensa privada não tem que prestar contas aos líderes governamentais, ao Estado. Então eles são livres de dar a sua própria opinião. O canal 1, TPA, que é a nossa televisão pública, vejamos que só passa a informação do partido no poder. Eu, em particular, gosto mais de acompanhar no jornal da TV Zimbo do que da TPA. Achas que existe liberdade de imprensa em Angola? Não. Acho que não existe. Não, nem um pouco. Aqui. Não há liberdade de imprensa porque... Quando se diz liberdade, é num sentido em que alguém tem que se sentir à vontade, não é? Em explanar aquilo que é a verdade, não é? Os estudos de opinião pública acontecem de 3 em 3 meses, realizados pelo Ouvilongua em parceria com a Alfa Barómetro. Nós voltamos no próximo encontro. Foi um prazer manter-o informado.